Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Hoje eu gostaria de dar aqui a minha opinião e os meus pensamentos sobre algo que eu tenho reparado ao ver algumas instâncias da internet, nomeadamente um, YouTube, plataformas de streaming como a Twitch e mesmo o Instagram e alguns canais de TikTok. Existe neste momento uma grande tendência para aquilo que são as pessoas chamadas ou que se autodenominam de influencers. E então o que é que são influencers? Bom, se quiserem ver, uma forma simples do que é ser influencer é uma pessoa que está numa determinada rede social, tem números altos em termos de cada uma das suas publicações, promove determinados pensamentos ou serviços, ou o que seja, e tem muitos seguidores. Portanto, isso são influencers. Os influencers podem ser figuras públicas, ou seja, quem esteja no mundo da apresentação, do mundo da representação, no mundo da música, que seja, ou outras pessoas que não têm nada a ver com isso, mas que ao longo dos anos o seu nome tornou-se conhecido numa determinada plataforma e têm muitos seguidores, como por exemplo os youtubers. E então essas pessoas falam falam sobre vários assuntos, emitindo opiniões como se fossem especialistas, mas que na maior parte dos casos não são. E o que é que acontece? Bom, quando uma pessoa não é especialista num determinado tema ou não tem uma literacia muito boa ou realisticamente não tem bom senso, quando vai à procura de um tema para falar, a forma ou o local onde ele vai pesquisar essas informações pode não ser um lugar onde as informações sejam aquelas mais fidedignas. Por exemplo, livros de autoajuda, livros de coaching, em que sabe-se lá o que as pessoas escrevem aquilo que são as maiores barbaridades, mas essas pessoas comem, entre aspas, comem essas informações como sendo aquilo que é real, ou então porque simplesmente foram ver outros canais de outros influencers a falar sobre aquilo e acharam que aquilo fazia sentido e então reproduziram. Portanto, não se preocupam em verificar a veracidade dessas informações, portanto, a veracidade daquilo que estão a dizer e se aquilo faz sentido, e falam daquilo como se fossem grandes conhecedores, emitindo as suas opiniões e colocando ali em vídeos. Okay? Vamos ver, todos nós temos opiniões e todos nós temos perspectivas. Eu também o faço, aliás, estou a fazer isto neste momento e noutros vídeos. A diferença é que todos os meus conteúdos e tudo aquilo que eu digo está baseado, ou a informação é baseada em teorias, em evidências que foram empiricamente estudadas e que as pessoas podem confirmar por elas mesmas nos devidos locais, como artigos científicos, como livros, que seja. Podem concordar ou não concordar comigo, podem concordar ou não concordar com a minha perspectiva, isso é outro assunto. Todos nós somos livres. Agora, eu tenho uma preocupação para eu ter consciência que é importante para mim dizer algo que eu saiba que é correto. Se depois
as pessoas podem ou não gostar ou aceitar ou podem concordar, isso já é outro ponto. Mas a informação que eu passo é uma informação que pelo menos existe suporte empírico para. Outras pessoas não têm esse cuidado. E qual é que é o risco? O risco é quem tem depois acesso ao conteúdo desses influencers. Pessoas que, por gostarem, sabe-se lá do quê, dessas pessoas, ou do seu trabalho, ou que se identificam, ou que porque de alguma forma são, são influenciadas pelo estilo de vida que gostariam de ter, etc., são pessoas que tendem a acreditar naquilo que é dito como se fosse a realidade e como se fosse algo comprovável, e isso é um risco. Porquê? Porque a maior parte das pessoas não vai verificar essas informações, aceitam-nas tal como elas são. E depois o que é que nós temos? Temos a reprodução dessas, dessas informações falaciosas. E temos exemplos nacionais e internacionais. Andrew Tate, por exemplo, foi outro dos fenómenos. Tudo aquilo que o Sr. Tate dizia, ou a maior parte daquilo que o Sr. Tate dizia, que era apenas e somente a sua perspectiva de olhar de vida, perspectiva é essa que, em algumas áreas, era o equivalente a viver-se na Idade da Pedra. Havia muitas pessoas que colocavam esse senhor num pedestal como se ele fosse um guru de sabedoria, tal como acontece com muitos coaches e pessoas dentro do desenvolvimento pessoal. Aliás, o homem conhecido como Top G, não é? Portanto, o maior. E que as regras da sociedade não se aplicam a essas pessoas que são de facto especiais. Agora pode-se discutir especiais em que sentido. Bom, não vamos por aí. Mas o que é que acontece então? O que acontece é que muitas dessas pessoas que de facto têm uma plataforma em que chegam a centenas ou milhares de pessoas não têm cuidado com aquilo que dizem. E agora vem aqui o meu problema e a minha crítica. É que muitas dessas pessoas afirmam que eu não tenho que ser responsável por aquilo que depois as pessoas fazem ou se reproduzem ou agarram naquilo que depois é dito. Não, mas claro que são responsáveis. Se eu tenho uma plataforma pública, se eu emito informação, se eu sei que eu tenho pessoas a verem-me, a escutarem-me e, sobretudo, a seguirem aquilo que eu digo, então eu tenho uma obrigação para verificar aquilo que são as minhas informações, para dizer aquilo que é o apropriado, para que ao menos eu possa garantir que estou a influenciar pessoas no sentido correto. E isso é uma preocupação que todas as pessoas que têm uma plataforma pública, e especialmente aqueles que atingem maiores números, têm que ter. Seja youtubers, streamers, seja determinados profissionais de saúde nessas plataformas ou no Instagram, todos nós que escolhemos emitir a nossa opinião ou divulgar informação em fóruns públicos e que chegamos a pessoas, temos que ter cuidado com a qualidade da informação, como nós a reproduzimos, sempre verificando a veracidade, verificando as nossas fontes para saber se isto é credível. Caso contrário, arriscamos-nos a influenciar pessoas. E sim, todos nós influenciamos pessoas ou há pessoas que são mais influenciáveis do que outras. Isso aí é um facto. Não vamos dizer que isso não acontece, porque acontece. E como eu não sei
não conheço todas as pessoas que veem o meu conteúdo, eu tenho que assumir à partida que há pessoas que podem ser mais influenciadas pelas minhas palavras do que outras. Logo, eu tenho que ter cuidado, enquanto responsável por este canal, tenho que ter cuidado com aquilo que eu digo, com a forma que eu digo e também com o conteúdo das informações. E isso é o mais importante. Caso contrário, estamos a promover aqui uma iliteracia em termos dos mais diversos temas. E isso é uma estupidez. Não é? E estamos também a promover comportamentos que muitas das vezes são comportamentos que podem não ser adequados em termos de vivência da sociedade. Por exemplo, eu vou acabar este vídeo com isto. Um youtuber bastante conhecido e com números altíssimos, uma vez disse que a fazer uma viagem em que ele não tinha condições nenhumas para fazer essa viagem, teve um acidente a 130, 140 km/h, portanto, logo aí, claramente uma infração da lei. O problema é aquilo que ele disse a seguir, que é, o acidente deu-se porque ele adormeceu, ou estava a adormecer ao volante, e então a estratégia dele para não adormecer ao volante é andar a alta velocidade. Portanto, 130, 140 não era suficiente, a solução para ele acordar seria andar a 200, 230, 250, considerando que ele tinha carro para tal. Ora, vocês estão a ver como é que esta informação pode ser problemática, certo? Bom, com esta, eu desejo a todos que fiquem bem, que tenham um bom verão, se for esse o caso, bom início de férias. Se ainda não for esse o caso, um bom final de trabalho para depois terem umas boas férias. Fiquem bem e até uma próxima.